vidas precisando de ajuda espiritual. E o Evangelho de Cristo, ele pode mudar o homem. Pode tirar o homem do laço do inferno. A Bíblia fala também sobre um homem chamado Zaqueu. Em Lucas, capítulo 19. Quero ler para os irmãos aqui o Evangelho de Lucas, fala a respeito de um homem chamado Zaqueu, e ele teve o privilégio de ter um encontro com Deus. Olha só, meus amados, a importância hoje do homem se encontrar com Deus. Evangelho de Lucas 19 em diante, que diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Olha aí. Ele era chefe dos publicanos, e a Bíblia diz que ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha aí. A Bíblia aqui relata que Zaqueu era um homem rico, publicano, mas que ali na cidade de Jericó, ele sabia que Jesus ia passar na multidão, e ele queria ver Jesus. Olha aí. Mas procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O texto diz que Zaqueu era pequeno, mas ela não diz aqui que ele era não, diz que era de pequena estatura. Podemos imaginar que era um homem pequeno, né? Baixo. E ocorria adiante a subir em uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali, né? Ele olhou uma figueira e ele correu para aquela figueira, para subir naquela figueira. Olha só, amado, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha aí, amado. E apressadamente desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para se hospedar com um homem pecador, né? A multidão, quando viu Zaqueu oferecer a sua casa para Jesus entrar, ficaram murmurando de Jesus, porque Zaqueu era um homem publicano, um homem que roubava, um homem que fazia tudo errado, cobrador de impostos, né? Não pagava aos seus. Era um homem que estava ali desobediente a Deus, né? A lei de Deus. E os publicanos, olhando isso, que ao qual Jesus Cristo entrara na casa de Zaqueu, e Zaqueu ofereceu a sua casa para Jesus entrar, ficaram subjugando
o Pai Celestial. Ficaram murmurando de Jesus, porque ali estava com um homem pecador, né? Olha só. E apressadamente desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para hospedar um homem pecador, né? E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplamente. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha só, meu amado, olha só essa história linda, maravilhosa de Zaqueu, a multidão ficaram ali julgando, porque Jesus entrara na casa do pecador, Jesus, ele não fez concepção de pessoas, ele não faz. Lá em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos vós, que achais cansado e oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus chama a todos. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo e tirar o mundo e a humanidade da condenação, E a condenação é essa, que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens só têm amado mais as trevas, A humanidade tem rejeitado o amor de Cristo. Mas esse homem Zaqueu aqui, nesse texto, ele mesmo estando em desobediência a Deus, ele mesmo estando ali roubando, não pagando as suas dívidas, Ali, cobrador de impostos, que estava ali, um homem que eu posso dizer, que estava 3 dias na lei, mas ele aceitou Jesus na sua casa. Mas ele abriu as portas para Jesus entrar em sua casa, Zaqueu, A Bíblia fala que ele ficou feliz. Ele ficou feliz quando ordenou a entrar na sua casa Jesus, Ele mesmo sendo pecador, mas ele realmente viu e considerou que o Pai Celestial poderia ter um encontro com ele. E ele poderia ter encontro com Jesus. E aí Jesus disse aqui, hoje veio salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão. Olha aí, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha aí, quantas ovelhas hoje estão perdidas, Quantas ovelhas hoje estão em desobediência a Deus? Amados, eu posso imaginar também eu, em seu lugar. Eu não sou diferente de você, sou um pecador, Zaqueu também aqui provou que era um pecador, mas ele aceitou Jesus a entrar em sua casa. E eu também posso dizer a você, amado, eu estou aqui como um atalaia para poder te dizer que ainda há esperança. Que ainda há esperança enquanto você está vivo. Zaqueu foi salvo. Zaqueu encontrou Jesus. E ele teve que subir no pé da figueira. Ele se esforçou para poder ver Jesus passar ali na cidade de Jericó. Olha só, que história maravilhosa. Ele sabia que Jesus ia passar. Ele sabia que Jesus ia passar naquela cidade, na multidão, em Jericó.
E o texto diz que ele de pequena estatura, mas ele usou a sua fé. Usou a sua fé de maneira sábia, inteligente e prudente, né? Ele foi prudente no momento ao qual Jesus ia passar. Jesus sabia que ia se encontrar com Zaqueu. Jesus sabe da tua vida, amado. Como Jesus sabia que Zaqueu ia se encontrar com ele, e Zaqueu ia oferecer a casa dele para entrar, Jesus conhece o teu caminho, o que você tem feito aqui na terra, quais são tuas práticas aqui na terra, Mas Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar, como ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, E ele entendeu que Zaqueu, mesmo estando desobediente a Deus, mesmo Zaqueu estando ali naquele pecado, regredindo os estatutos de Deus, mas Zaqueu disse: Mestre, eu vou restituir todos os meus bens, e se ao qual eu fiz algo errado, se ao qual eu defraudei alguém, se ao qual eu menti, posso dizer, eu roubei, ou não paguei, cobrei, eu vou restituir quadruplamente. Olha aí, no coração daquele homem de Zaqueu, houve um arrependimento. No coração de Zaqueu houve algo especial para poder se salvar. E hoje, o que é que Deus quer da nossa vida, amado? Deus quer que nós venhamos conhecer que nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Para isso eu vim aqui te dizer que eu estava na tua situação de pecado. Zaqueu estava ali também na situação de muitos, mas ele ofereceu a casa dele para Jesus entrar. E hoje Jesus abre as portas, como ele diz: eis que tua porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Zaqueu abriu as portas. Zaqueu abriu a casa dele para Jesus entrar. Olha aí, ele poderia fechar as portas, como muitos fecham, A partir do momento que você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando, fechando as portas do seu corpo. A casa que eu falo é o seu corpo, amado. Não é uma casa de parede de tijolo, não. Ele quer entrar na tua casa, que é o teu corpo, que é o teu coração, Quando ele diz que tua porta está batendo no teu coração, Jesus bate no teu coração todos os dias para entrar, para poder caminhar contigo, para poder andar contigo, para poder ceiar contigo, para poder estar contigo dentro da tua casa, que é o teu corpo, Amém, irmã? Jesus, ele ainda não vai resistir. Ele não desiste do ser humano. Ele dá oportunidade a todos. Ele não veio julgar. Ele vai vir julgar o mundo. Vai vir a justiça de Deus. Mas ainda estamos pela graça. E pela graça somos salvos. Ainda somos pecadores. Precisamos reconhecer nossos pecados. Mas devemos confessar a Deus. Como ele disse: confessares vossos pecados, ele é fiel e justo para poder se perdoar e nos livrar de uma condenação. Estou aqui, amado, como atalaia. Não vim pregoar a você religião, nem crenças, mas eu vim aqui te avisar, como ao qual lá o profeta Ezequiel, Deus usou o profeta Ezequiel para poder ser uma atalaia sobre aquele povo que estava ali. Até gostava de ouvir a palavra, até gostava de ouvir o Evangelho, mas não se decidia, não tinha uma decisão,
O homem precisa decidir a sua vida espiritual, enquanto é tempo. Porque vai chegar tempo, lá em Joel fala, que virão dias ao qual enviarei fome e sede, mas não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Correrão ao Oriente e ao Ocidente, procurando a palavra de Deus, e não vão encontrar. Vai ser lamentável, O que vai acontecer nos últimos tempos vai ser lamentável, Não vai vir coisa boa. Não pense você que a política, que as religiões vai realmente tirar o homem do pecado. A necessidade de um homem realmente confessar o seu pecado é algo inutável. Porque a religião não vai te salvar. Religião não salva. Credo religioso, nem tão pouco. Mas o que Deus quer de você, amado, é que você venha temer a Deus. A obrigação do homem, amar a Deus e seguir os seus mandamentos. O mundo, ele pode ser considerado jazz do maligno. O Deus desse mundo cegou o entendimento humano. O Deus desse mundo, que é Satanás, cegou o entendimento da humanidade. Mas a palavra de Deus diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ele não se alegra que o ímpio venha morrer e ser condenado, não. Não é a vontade de Deus, amado. Para isso ele teve encontro com Zaqueu aqui, Ele teve encontro com Zaqueu. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, ele viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Olha aí. Quantas pessoas hoje têm a oportunidade de Deus pousar dentro do seu corpo, mas que estão em desobediência a Deus, praticando algo desagradável aos olhos de Deus. O que faz o homem ficar distante de Deus, amado, é o pecado. É uma vida absoluta, É uma vida de pornografia, é uma vida de imoralidade, é uma vida práticas pecaminosas, abominadas aos olhos de Deus. É a mentira, é o engano, é o adultério, é a prostituição, São muitas coisas que podem desagradar a Deus, a idolatria, a ídolos, Adorando estátuas, religiões, preceitos de homens, dogmas. Tudo isso, amado, faz o homem ficar distante de Deus, Deus fez o homem à sua imagem, mas ele não mandou adorar o homem, não. Mandou adorar ele, porque ele disse que a glória dele não dará a outro. Aí, O Espírito Santo que habita em mim e você é ciumento. Ele não quer que você venha adorar ninguém aqui na terra, a não ser Jesus. É a palavra que diz: maldito é aquele que adora e faz, e venera. É a palavra, não é eu que estou falando, não, viu? Não estou julgando sua religião, não. Eu respeito o católico, o espírita, o evangélico, todos têm realmente minha consideração, mas eu tenho que ler a palavra. É o texto que diz, se você for ler a Bíblia do católico é igual ao do evangélico. Não existe diferença. Só que o padre te engana, Ele não fala a verdade a você. Ele manda você vender estátua, manda você adorar outros deuses. E não é isso que Deus está mandando, Deus não mandou ninguém adorar outros deuses a não ser Ele, porque Ele merece ser respeitado. Toda honra, toda glória
e todo louvor, toda majestade está diante do Pai, porque toda língua confessará um dia que só o Senhor é Deus. Vai vir o juízo final, e esse juízo final vai vir para todos. Ninguém vai ficar impune, né? A palavra de Deus diz, lá em Hebreus 9 e 27, que é o homem ordenado a morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final, né? Todos irão passar pela morte. Jesus passou pela morte, e nós não somos eternos não, amados. Somos imortal? Não. Somos imortal. Da maneira que você foi criado, da maneira que você nasceu, você vai voltar. Deus formou o homem do pó, e do pó ele vai voltar. Mas a alma que Deus te deu vai ser julgada, segundo suas obras. Ninguém vai passar impune. Todos irão comparecer ao tribunal de Cristo para poder prestar conta de tudo que fez aqui na terra, de bom e de ruim. Toda palavra ociosa que o homem proferiu aqui na terra, com ela mesmo serei julgado e condenado, né? Mas eu quero te dizer que não estou te julgando, porque também eu não sou melhor que você, sou um pecador. Mas há uma diferença, né? Um dia eu estava aí, como você está, ou pior. Mas eu vim aqui para uma atalaia, para te dizer que ainda há esperança. Se você é o qual está longe de Deus, se você é o qual está longe de Deus, volte logo. Zaqueu aqui, ó, no texto, ele conseguiu ser salvo. Mas quantas pessoas já desceram a sepultura hoje sem salvação? Quantas pessoas hoje estão nos hospitais, né? Quantas pessoas doentes na UTI, CTI? Mas você está aqui com saúde, amado. Agradece a Ele. Agradeça a Deus por mais um dia de saúde, né? Você está passando aqui, e quantas pessoas não têm esse privilégio que você tem? Descer a sepultura hoje, estão com enfermidade, estão no leito de dor, e você está aqui, ouvindo essa palavra, né? Você é agraciado. Como Zaqueu, ele foi agraciado. E o texto diz aqui que ele teve um encontro com Deus e deixou o pecado, né? Louvado seja Deus. E nesta manhã muito maravilhosa, Deus te chama a você observar a sua vida que você está vivendo, né? A vida que o homem está vivendo aqui na terra tem que agradar a Deus. Tem que ser uma vida de obediência, uma vida ao qual o homem ele tem que deixar o pecado. O apóstolo João, ele fala 8:82, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João também 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha aí, Jesus mostra ao ser humano o caminho que nós devemos andar, né? O caminho que o homem deve andar é um caminho de obediência a Ele. Não é um caminho de religião, religiosidade. É um caminho de comprometimento com Deus, responsabilidade com sua palavra. E aqui, o profeta Ezequiel, ele nos dá como uma atalaia para avisar ao teu povo
a um povo ao qual que ali até gostava de ouvir a palavra, né? Mas que estavam com a sua vida distante de Deus, né? Louvado seja Deus. E o profeta Ezequiel, ele diz na sua palavra, e ele foi enviado por Deus para poder ser um atalaia para aquele povo que estava distante de Deus. E o texto aqui diz, Ezequiel 33, Deus 7. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvires a palavra da minha boca, né? E anunciarei da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falarás para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para avisar ao ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Olha aí, o profeta Ezequiel, ele foi feliz quando Deus enviou ele para aquele povo que até gostava de ouvir as palavras de Ezequiel, né? Mas que não decidia a sua vida diante do Pai. E aí Deus deu um decreto a Ezequiel. É o que eu estou fazendo aqui, amado. Deus me deu um decreto. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê, infelizmente eu tenho que dizer, é a palavra que diz, já está condenado. Ezequiel teve esse decreto para avisar o povo como um atalaia, E eu estou aqui como um atalaia, boca de Deus, para te dizer, Deus, ele entrou na casa de Zaqueu, ele comeu com Zaqueu, Zaqueu era pecador, mas os publicanos, fariseus, condenaram Jesus, porque Zaqueu tinha entrado na casa de Zaqueu, né? Deus não quer olhar o teu pecado, a tua mentira, a tua prostituição, o teu adultério, a tua idolatria. Deus te ama assim mesmo, amado. Deus não vai te condenar. É você que está se condenando, né? Jesus não veio condenar o mundo, mas o homem, pela rebeldia, ele está se condenando propriamente, né? Queixa o homem dos seus próprios pecados, né? Você tem que se conhecer, que se você permanecer no pecado, você vai ser condenado. Ninguém pode dizer a você que você vai para o inferno. Ninguém tem esse merecimento, amado. Nem eu, nem você, nem ninguém.
Mas você tem que se corrigir. Examinar a tua vida que você leva aqui nessa geração. É a tua vida que vai te condenar. Os teus atos, as tuas práticas, que vai te condenar, amado. Não é o diabo, nem Deus te condena. Ninguém. Mas é você mesmo. A tua escolha aqui na terra, da vida que você está vivendo, a tua escolha testifica o caminho que você está seguindo. Se é o caminho de morte ou o caminho de vida. Deus hoje traz vida para você que está no pecado, Porque o pecado é uma doença contagiosa. Desde a geração de quem? Do jardim do Éden. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E hoje nós levamos essa maldição daquele jardim, daqueles dois, Adão e Eva. Pecaram, ficaram querendo se esconder. Quantas pessoas hoje se escondem de Deus? Posso imaginar quantas pessoas hoje estão se escondendo de Deus no pecado, alisando o pecado, Assim foi Adão e Eva. Procuraram se esconder, mas ninguém se esconde de Deus. Ninguém. O mais profundo abismo que o homem possa estar, ali Deus te vê o que você está fazendo. No Salmos 139 diz: conheço o teu deitar, o teu acordar, conheço a tua ida, a tua volta. Eu, Senhor, esquadrilho os corações humanos. Olha aí. Deus te conhece, amado. Não adianta eu nem você se esconder de Deus. Ele sabe tudo que você está pensando agora. Mas aquele, ele conseguiu ser salvo. Ele conseguiu ser salvo. E hoje Deus te dá uma oportunidade para você se livrar do inferno. Porque existe o céu e o inferno. Existe o céu e o inferno. Que pode condenar o homem. O homem não vai se livrar da morte. Jesus morreu na cruz e passou pela morte. Olha só. É só nessa segunda e terça. Aproveite descontos reais. Para nós também 12 vezes sem juros no carro. morrer. O dia de cada um está realmente determinado por Deus. Todos irão passar pela morte. Mas a sua vida aqui vai te dar o direito de você ser salvo ou condenado. Saiba que o juízo final vai vir. O prestar contas vai vir para todos. Ninguém vai escapar deste dia. O dia do prestar conta vai vir. E Deus, Ele vai dar a cada um aquilo que nós merecemos. E aí está. Mas quando tu ouvires falando para destes converter
eles, se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Olha aí, estou fazendo minha parte. Quando eu chegar diante de Deus, todos aí que estão vindo aí, ó, eu não vou pagar o teu sangue. É o profeta Ezequiel. Ele avisou aquele povo. E eu tenho certeza que ele não vai pagar a morte de ninguém. Porque avisou da vinda de Jesus. A vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. A qualquer momento, as trombetas vão soar. A qualquer momento, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens, com poder e grande glória. Para você, amado, pode ser mentira. É? Para você que não acredita nem em você mesmo, é um apostado. Eu sinto muito, mas isso vai acontecer. Grande vai ser a desolação, como o profeta Daniel falou. Neste dia, muitos irão lamentar. Vão correr de um lado para o outro, procurando ouvir a palavra de Deus. E não vão encontrar. Foi assim com a geração de Noé. Noé estava avisando aquele povo, mas aquele povo teve a oportunidade para escutar o que Noé estava falando. Hoje nós estamos falando, amado. Hoje nós estamos alertando a você da vinda de Jesus. E aí Abraão teve o privilégio de Jesus, de Deus, mandar ele avisar Noé. E ele avisou que iria vir o dilúvio para aquela geração. E foi o que aconteceu. O dilúvio veio e levou a todos, Todos queriam entrar na arca, mas a arca se fechou por dentro e por fora. Não teve mais chance. Posso imaginar hoje, a chance que você tem agora, é agora, não é depois. Depois da morte, segue seu juízo final. Para prestar contas. E Deus hoje está te dando a oportunidade para você deixar o pecado. Religião, política, maçonaria, mataram Jesus. Eu, os profetas. Tenha cuidado. Existe muito enganando as ovelhas. Lá em Mateus diz. Lá em Mateus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Nós estamos vendo aí, as guerras, rumor de terra, fome, terremoto, a imoralidade, o anticristo, as religiões, as doenças, homens matando mulher, mulher matando homens, casais se separando, tudo isso é sinais da vinda de Jesus. E você quer o que mais?
que venha. Não vai vir coisa boa. Não vai vir. Né? Os homens que estão aí estão todos afastados da fé. Você tem que ler a palavra. Jesus disse: erreis o homem por não examinar as escrituras, né? Por não examinar as escrituras, os seres humanos estão sendo enganados, né? Jesus está voltando. E eu vim aqui te dizer, como um atalaia, que hoje você está tendo a oportunidade de conseguir ser salvo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deixa um abraço, meus irmãos. Deixa um abraço a todos aí, viu? Que eu vi a mensagem dura, mas com responsabilidade. Com grande responsabilidade. Faz ovelha. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia cultura nos céus. Deus abençoe, amado. Estou aqui para mais uma vez estar aqui. Olha quantas pessoas aqui ouviram a palavra. Ali, ó, uma loja, Saldão dos Perfumes. Eu aproveitei aqui para pregar o evangelho para todos, né? Deus abençoe a todos, viu? Vou ficando por aqui. Um abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.